Estava a coleção já provisoriamente toda instalada no Palácio Pombal em Oeiras, que foi comprado pela Fundação exatamente para instalar provisoriamente a coleção quando chegasse. E assim aconteceu. A coleção veio para Portugal e como o Museu Gulbenkian ainda não tinha sido acabado, já tinha sido projetado, mas ainda faltava construí-lo, a coleção deu entrada no Palácio Pombal em Oeiras e estava devidamente preparado, todo ele, pelo Serviço de Projetos e Obras, para instalar provisoriamente a coleção. Assim, no piso inferior instalou-se a maior parte da coleção e guardou-se a casa forte para instalar as que eram mais preciosas, que eram os manuscritos, a numismática, alguns vidros, pinturas. Eu estava a viver em Lugar Fundo e recebi um telefonema da Dona Maria Teresa, que era diretora do museu, eram 7 da manhã mais ou menos, pedindo para eu ir ao Palácio de Oeiras, se conseguisse passar, porque eles de Lisboa não conseguiam passar para Oeiras, porque tinha havido um grande desastre. Bom, mas meti-me a caminho com o meu carrinho pequenino, que era um mini, e, bom, vi-me aflita. Se eu soubesse que era assim, não tinha ido, porque a Marginal estava inundada de água, tanto do mar como de terra, de areias, de troncos de árvore, eu andava com o carro, olha, não sei como, consegui chegar, mas não fazia ideia do que é que esperava. E quando cheguei lá, vi a água a sair pela porta do Palácio Pombal, em catadupas, a sair para a rua. Já lá estavam bombeiros nessa altura e foram os guardas da noite que deram o alarme para o Dr. Perdigão, que depois falou com a Maria Teresa, que me ligou. A grande aflição de toda a gente era o que estava no resto do chão, que eram as reservas, estavam à prova de fogo, à prova de roubo, mas que nunca ninguém pensou que o rio ia subir até à altura das entradas de ar-condicionado. Como as obras tinham que ser sujeitas a uma determinada temperatura e umidade, instalou-se ar-condicionado. Ar-condicionado com uma aparelhagem que ficou colocada na parte de cima da parede, junto ao teto. E eu digo isto porque quando houve as inundações, que foi terrível, a água com os dejetos do rio, foi o rio que subiu 7 metros, invadiu o palácio e entrou nessa cave pelos aparelhos de ar-condicionado. E, portanto, o problema era tentar esvaziar a sala, mas como a sala estava cheia de água, não se podia abrir a porta, não havia forças humanas para abrir a porta, tiveram os bombeiros a experimentar, até que veio daqui, da sede, uma recomendação porque não se forçasse a porta muito, porque senão tudo quando estava dentro da sala tinha o perigo de cair e partia-se, tudo que era louças partia-se. De maneira que foram horas, muito devagarinho foi-se escoando a água, para termos a noção, e depois quando se entrou lá dentro, as paredes todas cobertas de lama. O Dr. Perdigão tinha sido dos primeiros a chegar, enfim, ficou muito impressionado e podem calcular como ele ficou. Eu tenho a impressão que ele até chorou nessa altura, porque de facto pensava que tinha recebido uma coleção intacta e agora o mundo ia ver uma coleção que tinha sido destruída. E foi essa a grande aflição nossa. Foi se seria possível refazer ou repor a coleção como ele tinha chegado aos nossos dias. Os tapetes a nadar, bem, é uma visão bastante apocalíptica, quase. E depois foi meter mãos à obra e saber o que fazer, com quem fazer, como fazer. E, enfim, foram-se reunindo várias pessoas, também da Fundação acorreram várias pessoas, tínhamos os conservadores, mas, de facto, o restauro do manuscrito não havia em Portugal, nessa altura. E eram tudo pergaminhos, eram tudo livros de horas
e missais do século, desde o século XIII ao século XV, e de facto, por mais que os manuscritos tivessem de certo modo resguardados num armário forte e até metidos numas capas, a água não deixou de os prejudicar. Assim aconteceu e nós próprias sabíamos pouco de restauro. Tínhamos tido algumas sessões sobre restauro, mas não era suficiente para cuidarmos dos livros, sobretudo os livros e as gravuras eram as coisas que mais nos afligiam. Os testes não puseram grandes problemas, embora tivessem ensopados em lamas, que eram lamas que vinham da Ribeira do Eiras, que passavam um esgoto, eram águas contaminadas, portanto, tudo aquilo tinha que ser desinfetado, mas os testes, houve logo o oferecimento do Museu da Arte Antiga para serem tratados na oficina de restauro de testes. Portanto, foram entregues, digamos, à Sra. Dona Maria José, ao Instituto José de Figueiredo, e foram muito bem tratados, tanto tecidos como tapetes, persas, turcos, etc. Foram talvez as únicas peças que lucraram com a inundação. Anteriormente a nós termos tido essas inundações, tinha havido grandes inundações em Florença e tinha-se constituído uma oficina de restauro especializada em manuscritos e obras em papel e havia sempre o recurso a um instituto inglês, o International Institute for Conservation, e também o Instituto de Florença, portanto. E recorremos também à Biblioteca Nacional de Paris. E então decidiu-se que no próprio o Palácio do Eiras, uma parte das dependências do Palácio seriam destinadas a formar uma oficina de restauro. Mas como não havia especialistas, nós tínhamos primeiro que formar os especialistas e depois então restaurar as peças que estavam prejudicadas. Eu fui contratando pessoas, 5, 6 pessoas. Houve um dos especialistas que lhes ensinou a coisa mais simples deste mundo, mas que eles não sabiam, porque ninguém sabia nada de nada. Ensinou-lhes a pegar no bisturi e a começar a tirar as lamas. Este trabalho simples que durou perto de 20 anos com esta equipe que se foi formando a pouco e pouco, partiu do ABC e foi-se formando. E então recorremos à Escola António Arroio, vieram pessoas da António Arroio e outras pessoas dos museus mesmo, os estagiários de museus que se propuseram especializar-se. Também se contactou com o British Council, que nos indicou um grande especialista de encadernações, Peter Waters. E o Peter Waters veio, observou, disse isto tem que ser desinfetado antes de mais nada, porque são lamas contaminadas e com a umidade não se trata perto de tudo. E os milhares de folhas de livros, sobretudo a parte islâmica, falo sobretudo a parte islâmica, foram postas a secar, mas pouco tempo depois foram levadas para Gaspurgo para serem todas desinfestadas, tudo desinfetado e de bichos, de lamas, de tudo, de maneira que iam tabuleiros de rede para serem lá metidos nos contentores e foram todos livros, encadernações, tudo quanto pôde sair foi para lá. Enfim, essa oficina veio-se especializando cada vez mais, a nossa, e de facto começámos a pensar que seria possível recuperar os grandes prejuízos dos manuscritos. Quando viemos para Lisboa, o museu já tinha sido construído e do esboço do programa que a Sra. Maria José Mendonça tinha deixado, visto que ela saiu da Fundação Gulbenkian em 1960, constava uma oficina de restauro. Portanto, uma parte do museu que seria
não me lembro bem, mas eram arrecadações, eu penso que eram arrecadações, foi completamente transformada com salas grandes de restauro, com oficinas para observação, raio-x, enfim, toda a aparelhagem necessária, e a oficina de restauro foi trabalhando, muito bem trabalhada, aprenderam com a própria experiência e com a vinda aqui assim de especialistas, foram muitas vezes lá fora também aprender, mas formaram-se e nunca se pensou que demorasse tanto tempo o restauro da coleção Gulbenkian, mas graças a Deus terminou. Realmente eu nunca pensei que uma tragédia desta nos pudesse acontecer. Felizmente que as coisas se encaminharam para o melhor, o Conselho de Administração pôs à nossa disposição todas as possibilidades para conseguirmos, de facto, repor a coleção na sua totalidade e, de facto, hoje, olhando para o museu, verifico que todos deram o máximo que puderam para recuperar aquilo que Calouste Gulbenkian tanto gostava. Vamos agora centrar-nos mais no núcleo dos livros manuscritos iluminados europeus que foram produzidos nos principais centros ocidentais. Este núcleo, ainda que pequeno, porque é apenas constituído por 25 obras, 24 códices e um conábulo, é enorme em qualidade. Da sua totalidade, 7 livros, felizmente, ficaram sem qualquer dano, porque na altura das inundações, estavam expostos numa pequena sala junto da capela do palácio. Os outros restantes, ou seja, 18 obras, ficaram com danos que ainda hoje são testemunhados. Antes de continuar esta descrição, eu queria realmente focar e dar um grande louvor e um grande reconhecimento a todos os técnicos que nessa altura conseguiram salvaguardar esta importante coleção, tanto mais que era um núcleo a que Calouste Gulbenkian dedicava um grande apreço. E nós sabemos isto pela inúmera correspondência que existe nos seus arquivos. Em relação à última fase deste tratamento, ou seja, a sua reencadernação, penso que valerá a pena salientar que dos 18 livros, 6 foram reencadernados numa primeira fase. Ocupou-se desta tarefa uma especialista exterior à Fundação, a professora Conceição Casanova. Depois, esta tarefa foi interrompida, eventualmente, por questões logísticas e de prioridades estabelecidas dentro da vida do próprio Museu Gulbenkian, e só foi recomeçada em 2007, quando entendemos que estava na hora de dar a todos estes manuscritos a sua forma inicial, ou seja, a forma de volume. Este livro, o LA 150, é o último do conjunto que tínhamos para tratar. Eles já foram todos limpos anteriormente, mas a título de exemplo, o processo é sempre feito da mesma forma. Um pouco de algodão, um estilete para fazer um cotonete. Utilizamos uma solução saturada de hidróxido de cálcio, removemos o excesso de umidade para não molhar muito o documento e depois, com movimentos circulares, exercendo alguma pressão, mas não muita, procedeu-se à limpeza do documento. E pronto, e depois de estar todo limpo, todo o documento limpo, passamos à fase seguinte, que é a consolidação do suporte. Para fazermos a consolidação do pergaminho dos manuscritos, utilizamos cologénio, que é um material compatível, portanto a composição rica em proteína. Ele tem gordura e, portanto, vamos colocá-lo dentro de água morna destilada, de preferência, para remover toda a gordura que ele possa ter.
e colocamos numa superfície lisinha, neste caso é um acrílico. Esticamos o colagênio e com um bocadinho de algodão vamos passar álcool para retirar algum resíduo que tenha ficado de gordura. Fazemos de um lado e depois é colocado a secar e a planificar. Temos aqui uma placa, o mata-borrão para absorver a umidade, o rimei, que vai impedir que isto se cole ao mata-borrão, no caso de ter algum resíduo. Esticamos, colocamos outro rimei, outro mata-borrão para absorver a umidade, colocamos uma placa para fazer pressão e os pesos. Este manuscrito LA 150 não apresenta grandes problemas ao nível físico, como rasgões ou perdas de suporte. No entanto, dada os danos que sofreu e os vários processos de limpeza, há zonas fragilizadas na zona de tinta, neste caso é o que nós podemos, mas para podermos detectar efetivamente os locais onde é necessário fazer a consolidação, utilizamos o recurso a uma mesa de luz, onde podemos, de facto, à transparência, detectar as zonas que precisam de ser consolidadas. Para esse efeito, utilizamos o colagênio que exemplificámos e que foi preparado, que está aqui, retiramos um bocadinho e depois efetuamos uma circunferência mais ou menos com a dimensão da nossa zona a consolidar. O colagênio não pode ter arestas vivas, daí a circunferência ou uma oval. Aplicamos o adesivo, que é uma cola de amido com uma percentagem de PVA entre 25% a 50%, depende da força do pergaminho. Isto, normalmente, em documentos gráficos só se utiliza cola de amido, mas a cola de amido sozinha não tem força para promover a adesão entre o colagênio e o pergaminho. Portanto, vimos que a nossa consolidação e o adesivo, aplicamos sobre a zona a consolidar e depois, com o auxílio de uma sonda, do centro para as extremidades, vamos fazendo uma pressão para remover bolhas de ar que tenha o excesso de cola e, simultaneamente, acionamos a adesão entre o colagênio e o pergaminho. De seguida, tem que ser efetuada a planificação sob peso. Pronto, já temos a consolidação, então vamos iniciar a secagem sob pressão. Colocamos num suporte com mata-borrão para absorver a umidade, o rimei que impede adesão ao mata-borrão, colocamos um novo rimei aqui sobre a zona onde temos a consolidação, podemos pôr todo, mas não é necessário, outro mata-borrão para absorver e depois, fixando a zona da consolidação, colocamos um peso. Portanto, o passo seguinte é a consolidação dos festos. A consolidação dos festos é muito importante porque é o que vai possibilitar a execução de uma nova costura, portanto, e da reencadernação ao fim e ao cabo. Neste caso, vamos utilizar um papel japonês muito fininho, o spider tissue, portanto, é um papel de fibra longa, fininha mas longa, portanto, bastante resistente, e a consolidação dos festos é sempre feita pelo verso do bifólio. Portanto, este que aqui temos é um bifólio, um conjunto de 2 fólios, é feita no verso, porque ele no fim é dobrado desta forma e ao fazer a consolidação deste lado, ele fica, tem uma melhor adesão ao suporte do que se eu fizer deste lado, até pela própria execução da costura, a entrada do fio de fora para dentro, portanto não há o perigo dele destacar. E portanto damos início aplicando, verificamos a dimensão
Este é pequenino, esta tirinha. Aqui já uma maiorzinha. Vamos aplicar a cola, que é a mesma que foi dada para o colagênio. E depois, com o auxílio da pinça, vamos colocá-lo a meio na zona do festo. Para concluirmos o nosso processo de tratamento antes de executar a costura, vamos planificar os documentos. Apesar de eles estarem muito estáveis ao nível da planimetria, ocorrem sempre algumas deformações por secagens pontuais. Portanto, para que eles fiquem todos uniformes, nós vamos submeter o documento a uma umidificação homogénea, conseguida através de um umidificador ultrassónico. Temos aqui esta estrutura que são 2 redes de serigrafia, e na qual vamos introduzir o documento. Ele vai absorver umidade de uma forma homogénea. Quando tiver atingido esse nível de umidificação que nós pretendemos, depois então será colocado na totalidade entre placas devidamente protegidas com mata-borrão e rimeio, por camadas, tal como foi exemplificado anteriormente, até à sua secagem completa. Depois, no final de estar completamente seco, é reorganizar os cadernos. Portanto, vamos colocar, então, vou remover esta grade. Coloco o documento aqui em cima de mata-borrão e rimeio e volto a fechar e pronto, e ficará aqui. Vamos controlando até nós absorvermos que ele tem a umidade necessária para ser submetida a um peso na totalidade de forma constante. A encadernação original tem pontos de costura que nós vamos ter que repetir para coincidir com a encadernação, para conseguir colocar o livro na encadernação. O que eu vou fazer agora nesta fase inicial é registar cada uma das perfurações em cada um dos cadernos. Vou fazer o registro das perfurações que correspondem a esta encadernação e a encadernações anteriores. Mas o que eu estou à procura para reconstruir a costura são os pontos de remate nos extremos dos cadernos, para utilizar perfurações que provavelmente foram utilizadas para fazer esta encadernação. Depois da última fase em que estivemos à procura dos vestígios da costura do livro, agora vamos proceder, e foi marcado neste diagrama, nós estávamos à procura precisamente dos 2 remates, que é algo que não aparece nos vestígios da encadernação original. Depois de termos confirmado o sítio de cada um dos pontos de costura e respectivos remates, vamos fazer esta marcação no livro já restaurado, para proceder a uma costura nova, de acordo com a original. Após fazer a marcação a lápis na lombada do livro, nos pontos de costura, vamos passar para a costura propriamente dita e para isso vamos utilizar o tiar. O tiar serve para que os suportes de costura fiquem sempre tensos e direitos durante o processo todo de costura. Os suportes da costura, neste caso, são cordas, porque são aquelas que encaixam na encadernação que nós vamos restaurar. E é por causa disso que foram escolhidas estas cordas e desta espessura, precisamente para encaixar na encadernação, que depois vai ser recolocada neste livro. Então, quando se chega ao final do caderno, faz o remate e passamos ao caderno seguinte. Abre-se no centro
coloca-se no sítio, verificando as marcações que fizemos. E recomeçamos a costura no sentido contrário. Então vamos repetindo o processo, caderno a caderno, até todos ficarem cozidos sobre os suportes de costura, que são as cordas. Quando todos estiverem cozidos sobre as cordas, a costura está finalizada. Agora vamos proceder à limpeza da encadernação. Para isso estou a utilizar tilose, que permite transmitir uma umidade às colas e lamas e permite removê-las dos elementos da encadernação. Depois de remover as lamas e as colas antigas, vamos levantar os cartões originais e substituir por outros novos, para reutilizar na encadernação. Então, após a costura, procedeu-se ao arredondamento da lombada, ao reforço com papel japonês na lombada, e agora vamos fazer o transfilo. O transfilo serve para compensar a parte de remate da costura, e aqui optou-se por um transfilo neutro, branco, porque não temos vestígio de nenhum transfilo anterior. Depois disto, vamos proceder à colocação da encadernação original sobre as pastas novas. A pele já foi completamente limpa de lamas que tinha. Foram removidas as pastas originais do interior, que já não estavam em condições de ser utilizadas, e foram feitos pequenos restauros com pele semelhante para se poder proceder à sua reutilização. Após os trabalhos de conservação e restauro do corpo do livro e da encadernação, conseguimos devolver as características originais que o livro tinha antes da inundação. Sendo que este é o último livro que está a ser tratado que foi afetado por essa inundação. Conseguimos, depois de todo este trabalho, devolver ao livro as características que ele tinha. Portanto, o livro pode ser perfeitamente manuseado, obviamente com os cuidados que todos os livros têm que se ter com todos os livros. Depois será armazenado dentro de uma caixa, onde o corpo de pergaminho será mantido sob pressão para não enrugar, e dentro desta caixa será armazenado no depósito onde está a restante coleção da Fundação Gulbenkian destes livros, que também já foram tratados. Apesar de todas as contingências a que a coleção de livros manuscritos ocidentais esteve sujeita, a qualidade dos espécimes que estão aqui representados nesta vitrina atestam bem todos os critérios de rigor que presidiram à seleção realizada por Carlos Gulbenkian ao longo da sua vida. Critérios artísticos, critérios relacionados com a conservação das obras, mas também critérios que aludem à proveniência destes livros, destes códices e de folhas soltas, melhores centros de produção e uma linhagem de antigos proprietários que confirmam esses mesmos padrões de excelência.
um dos livros mais antigos da coleção Calouste Gulbenkian, aqui presentes, é exatamente o livro do Apocalipse, produzido em Inglaterra a cerca de 1270, que Calouste Gulbenkian adquiriu através de um seu intermediário, provenientes de uma coleção Yates Thompson, uma das mais importantes coleções de bibliófilos. O livro é absolutamente extraordinário e, como podemos ver pela qualidade das suas ilustrações, que se mantêm com todos os valores cromáticos, com a folha de ouro, com a caligrafia em excelentes condições. Este foi um dos livros que não foi inundado nas terríveis inundações de 1967. Mantém, portanto, a sua condição original e os seus padrões de qualidade. Vejamos agora um livro, digamos, mais recente, ainda que seja do século XVI, As Horas de Afonso I de Este, Duque de Ferrara, Módena e Reggio, que veremos mais adiante na vitrina. O livro de Horas de Afonso I d'Este, de 1505-1512, com ilustração, com pintura de Matteo da Milano, constitui uma das obras mais notáveis da coleção Gulbenkian. E aqui o que nos interessa referir é exatamente a sua qualidade em termos de conservação, qualidade artística. Aliás, todas as qualidades que estão presentes no percurso habitual do colecionador. O livro pertenceu ao Imperador Carlos I da Áustria, que faleceu em 1922, e Calouste Gulbenkian virá a adquirir este livro em 1927. As Horas de Lamoignon, também conhecidas por o Livro de Horas de Isabel da Bretanha, executado cerca de 1430 em Paris, com pinturas do mestre de Bedford, constitui um momento maior da arte do livro. Este, efetivamente, é um exemplar que foi inundado, mas que, apesar dos efeitos nocivos da água e das lamas, mantém muita da sua integridade inicial, ou seja, a composição, a qualidade cromática, a aderência dos pigmentos e da folha de ouro ao pergaminho mantêm-se e tornam este livro ainda hoje um exemplo absolutamente extraordinário da arte da pintura e da miniatura em pleno século XV. Temos aqui dois fólios soltos de um gradual, de um grande coral pertencente à igreja de Santa Maria degli Angeli em Florença e que representam São Bento no seu trono e os 4 evangelistas. Apesar de terem sido minimamente afetados pelas inundações, eles conservam novamente, como outros exemplares que já vimos, muita da sua policromia intacta e a expressão não tem nada, digamos, a perder em relação a outros exemplares que não sofreram as vicissitudes das inundações de 1967. Eu proponho que agora passemos às reservas para que possamos também verificar e examinar outros exemplares que correspondem não só a volumes que foram afetados, reencadernados e portanto, em que lhes foi restituída a nova vida, mas também para podermos observar outros que se encontram em reserva, devidamente acondicionados e que assim, de alguma forma, testemunham o trabalho que foi desenvolvido neste setor ao longo de todas estas décadas. Vamos então.
Encontramos-nos na reserva de livros e documentos gráficos da coleção Carlos Gulbenkian, livros manuscritos ao fundo, livros modernos, livros antigos e também desenhos e aguarelas. Mas a razão que nos traz aqui abaixo é exatamente olhar um pouco mais para alguns dos livros afetados nas inundações de 1967. Como vimos lá em cima no museu, a maioria em exposição são livros que efetivamente não foram inundados, com algumas exceções, como também vimos. Aqui temos maioritariamente livros inundados. O primeiro que vos vou mostrar é o livro de horas de Leonor de Aragão. É um dos livros que foi efetivamente afetados pelas inundações de 67, mas que guarda muita da sua qualidade original. O livro, tal como outros aqui em reserva, encontra-se em estojo especialmente feito para o acolher e no seu interior guarda muitas das preciosidades que o constituíam, mas que por razões que foram na altura ponderadas, acabaram por não integrar o restauro do livro. Portanto, eles fazem parte do estojo, eles foram conservados e guardados para poderem ser estudados e eventualmente por investigadores e por interessados e de alguma forma também fazem parte do livro, daí nós os termos conservado. O livro é extraordinário, não só do ponto de vista artístico, como do ponto de vista histórico, mas, como se pode ver, tem marcas muito presentes das lamas e da água que o afetou. Todavia, muitas destas maravilhosas iluminuras mantêm algum do seu interesse, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista histórico, o que permite aos historiadores e investigadores da arte do livro terem acesso a estes preciosos documentos. Um outro livro que mostro de seguida é o Breviário de Hércules de Este, marido de Leonor, ambos pais de Afonso I d'Este, cujo livro de horas acabámos de ver no museu. Este foi efetivamente o último livro a ser encadernado. Portanto, passados todos estes anos, estes livros continuam vivos, ressuscitados de alguma maneira, para o interesse não só dos investigadores, sempre que possível para fazerem parte de exposições temporárias, alargando assim o conhecimento sobre as obras e sobre a arte da iluminura, até que nos nossos dias podemos dizer que é uma tarefa que está concluída. Ela está concluída, houve uma missão que foi cumprida e para isso a Fundação está obviamente reconhecida e o seu museu também a todos os que nelas participaram, e é este legado que deixamos às gerações futuras, que é afinal uma das missões dos museus e que o Museu Carlos Gulbenkian abraçou desde o primeiro momento em que ocorreu o sinistro de 1967.